Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, eu sou membro aqui do projeto A Voz da Ciência, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas. Pessoal, hoje a gente vai trazer um novo vídeo para vocês, que vai dar abertura a uma nova temporada, onde a gente vai abordar um tema muito legal, que é o tema do transplante de órgãos no Brasil. Então pessoal, é um tema que a gente vai falar sobre como se dá o transplante, quais são as leis que estão envolvidas no transplante de órgãos, quais são as especificações e quais são os pré-requisitos para que você doe um órgão. Então assim galera, não deixem de acompanhem nossos vídeos no YouTube, acompanhem o nosso Instagram também, que a gente vai lançar vários materiais lá, acompanhem a rádio da Universidade Federal de Alfenas e não deixem de se atualizar sobre esse tema que é muito importante. Beleza? Então pessoal, vem descobrir um pouquinho sobre como se dá o transplante de órgãos e principalmente, você saber que o Brasil é hoje um destaque mundial no transplante de órgãos? Vem conhecer um pouco mais sobre esse tema, tamo junto! Então galera, não tem lugar melhor para começar do que o começo, certo? Então vamos começar falando sobre o que é um transplante. E de uma forma bem resumida, o transplante é um procedimento médico que consiste na substituição de um órgão ou de um tecido doente por um que esteja saudável. E esse órgão ou novo tecido saudável, ele pode vir tanto de um doador vivo quanto de um já falecido. Fiquem tranquilos que a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Lembrando, pessoal, que não é tão simples, tá? Diversos fatores podem influenciar permitindo ou inibindo a doação de órgãos e tecidos. E um deles é a legislação. Pessoal, para vocês entenderem um pouquinho sobre a legislação que regulamenta a doação de órgãos aqui no Brasil, a gente vai começar pela Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que é conhecida como a Lei dos Transplantes. Ela estabelece as normas para a realização de transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano aqui no nosso país. E as principais disposições da lei incluem definição de critérios para a doação de órgãos e tecidos, criação de centros de notificação, captação e distribuição de órgãos, consentimento presumido, priorização de transplantes, proibição de órgãos de origem comercial, fiscalização e penalidade. E falando de penalidade, pessoal, a Lei 9.434 ela estabelece que a remoção de tecidos, órgãos ou qualquer parte do corpo de uma pessoa ou de um cadáver, sem o devido consentimento e cumprimento dos requisitos legais, pode ser punida com a pena de reclusão de 2 a 6 anos, além da aplicação de uma multa. Essa legislação ela visa regular e coibir a remoção ilegal de tecidos e órgãos, garantindo a ética e legalidade no processo de doação e transplante de órgãos aqui no nosso país. Então pessoal, como dito anteriormente, a gente tem uma legislação que discorre especificamente sobre o transplante de órgãos aqui no nosso país. E para que ela realmente tenha aplicabilidade e que ela seja efetiva, diversos critérios são aplicados. Entre eles, existe a lista para transplante, que é uma lista de espera, que ela contempla tanto pacientes do SUS quanto pacientes da rede privada. Então, independente do médico que você passe, do hospital que você frequente, você, quando necessário, irá para uma lista universal e nacional. E pessoal, é importante entender que essa lista de espera, ela funciona baseada em critérios técnicos, em que a tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão determinam a ordem em que os pacientes serão transplantados. Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem em que cada um chegou, irá funcionar como critério de desempate. E para pacientes em estado crítico, são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica. Além disso, pessoal, algumas situações de extrema gravidade com risco de morte e condições clínicas de um paciente aguardando transplante também serão determinantes na organização da fila do transplante. Então, teoricamente, em uma situação de maior risco, a pessoa gera maior prioridade para o transplante de órgãos, podendo passar à frente de pessoas que estão cadastradas há mais tempo, porém possuem uma necessidade menor quando comparado à necessidade do risco iminente da morte ou da doença aguda. Então, pessoal, para que vocês compreendam como é encontrado um possível doador, é interessante que vocês também entendam que há critérios diferentes para aqueles doadores que são vivos e os doadores não vivos. Por exemplo, os doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula e parte dos pulmões. Ou seja, ele só pode doar aquilo que permite que ele continue vivendo com qualidade de vida. Enquanto o doador não vivo, ele pode doar
rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado, intestino, córnea, válvulas, ossos, músculos, tendões, peles, veias e artérias. Realmente muita coisa, né? E quando a pessoa quer doar ainda em vida, o médico deverá avaliar a história clínica dessa pessoa e as doenças prévias. A compatibilidade sanguínea é primordial em todos os casos, e há também testes especiais para selecionar o doador que apresenta maior chance de sucesso. Pessoal, a doação de órgãos intervivos só é permitido pela legislação brasileira para maiores de idade, que possam declarar por escrito a intenção de doar, e podendo ter parentesco até 4º grau ou ser cônjuge do receptor. Nos casos de não parentesco, apenas com autorização judicial. E quanto ao doador não vivo, são aqueles pacientes que estão sendo assistidos em UTI com quadro de morte encefálica, ou seja, morte das células do sistema nervoso central, que determina a interrupção da irrigação sanguínea ao cérebro e é incompatível com a vida, irreversível e definitiva. Aí sim, essa pessoa pode ser considerada um potencial doador já não vivo. Perfeito? Pessoal, sabendo que existe uma lista de espera muito grande por órgãos e tecidos, que as pessoas que compõem essa lista normalmente estão em situações de risco, lutando pela própria vida, por que há tantos critérios, tantas etapas, tantos estudos? Porque eles são completamente necessários. A rejeição de órgãos não é uma coisa tão incomum. E o transplantado, ou seja, aquela pessoa que acabou de receber um órgão, um novo tecido, corre o risco em que seu organismo interprete aquele novo tecido ou aquele novo órgão como um invasor ou como algum artefato que vai causar algum tipo de problema para o organismo desse paciente, atacando assim através do sistema imunológico as células desse novo tecido, desse novo órgão, acabando e destruindo a sua funcionalidade, podendo ser até fatal para esse paciente. Com isso, todas as etapas, os estudos clínicos, os estudos de compatibilidade são necessários para o sucesso da operação e do transplante. E pessoal, é importante entender também que há uma gama de medicamentos que são utilizados em uma terapia de imunossupressão pós-transplante. Ou seja, determinados medicamentos eles são utilizados para garantir que não ocorra o risco daquele sistema imunológico, daquele organismo, em rejeitar o novo órgão, o novo tecido transplantado. Para isso, essa terapia é separada em 3 etapas: a imunossupressão de manutenção inicial, a imunossupressão de manutenção a longo prazo, ou seja, aquele momento que a gente vai diminuindo a medicação para tentar adaptar o sistema imunológico àquela nova situação, aquele novo ambiente com aquele novo tecido. E também a terceira etapa é aquela etapa que é o tratamento da rejeição aguda, ou seja, quando a gente já vê que não temos uma aceitação do organismo para aquele novo órgão, para aquele novo tecido. É importante saber que a terapia é personalizada para cada paciente, considerando fatores individuais e a fase pós-transplante. Pessoal, falando um pouquinho sobre números absolutos de transplantes aqui no Brasil, se recordam que eu falei que o Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário mundial quando o assunto é transplante de órgãos? É porque o nosso país é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é responsável por financiar e realizar mais de 88% dos transplantes aqui no nosso país. Porém, apesar dos avanços, existem desigualdades regionais na realização de transplantes. Em 2017, apenas 11,8% dos centros de transplantes estavam localizados na região norte e centro-oeste do país. Os órgãos mais transplantados no Brasil são o rim, o fígado e o coração, sendo que em 2023 o Brasil realizou mais de 6 mil transplantes. No entanto, mais de 40 mil pacientes ainda estão à espera de um órgão. Desses pacientes aguardam um transplante, 92% estão à espera de um rim. Com 45,5 mil procedimentos feitos nos últimos 2 anos, o Brasil possui o maior sistema público de transplante de órgãos no mundo. A estrutura é gerenciada pelo Ministério da Saúde, que também assegura que 90% das cirurgias atendam à rede pública. Um trabalho que depende das campanhas educativas e de sensibilização, além da coordenação de uma rede de centros de transplantes que ocorre contra o tempo para atender quem aguarda pela cirurgia. O sistema integra as secretarias de saúde de todos os estados e municípios, em uma estrutura coordenada para centralizar a notificação de doações, captações e logísticas adequadas dos órgãos e tecidos disponibilizados para transplantes.
Atualmente, além da Central Nacional de Transplantes, há 27 estaduais, além de 625 hospitais, 1.208 serviços, 1.554 equipes de transplantes autorizadas e 78 organizações de procura por órgãos, 516 comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes e 50 bancos de tecidos oculares, 13 câmaras técnicas nacionais, 6 bancos de multitecidos, além de 45 laboratórios de histocompatibilidade. Ou seja, pessoal, não é à toa que o nosso país é um destaque mundial e quando se falamos de transplante de órgão, nós estamos falando de uma grande potência. E apesar do que foi dito anteriormente, do Brasil ser uma referência mundial no transplante de órgãos, o Brasil ainda sofre com uma lista de espera muito grande. São mais de 60 mil pacientes que estão à espera de um transplante de órgão, de um transplante de tecidos. Pessoas que estão com a qualidade de vida comprometida, que estão correndo risco de vida. E para vencer a desproporção entre o número de pacientes na lista e o número de transplantes realizados, é importante conscientizar a população sobre o processo de doação e transplante. Para isso, a Voz da Ciência trouxe essa nova temporada, justamente para fazer esse papel de conscientização, para desmistificar alguns mitos que estão relacionados ao transplante de órgão e mostrar que você sim pode ser um futuro doador de órgão e salvar uma vida. E você pode fazer a diferença. Tornar-se um doador de órgãos é um ato de generosidade que pode salvar vidas. No Brasil, a doação de órgãos só pode ser realizada após a autorização da família. Não é preciso registrar a intenção de ser doador em cartório, nem informar documentos ou desejo de doar. Portanto, informe sua família sobre sua decisão e ajude a aumentar o número de órgãos disponíveis para transplante e de vidas impactadas e mudadas pela sua atitude. E como dito anteriormente, um dos principais objetivos de estarmos realizando a temporada do transplante de órgãos é desmistificar alguns mitos, e nada melhor do que falar do caso do Faustão. O apresentador apresentou um quadro de insuficiência cardíaca muito grave, e com isso, ele teve que se cadastrar na lista de espera de transplante de órgãos do SUS. Independente da sua renda, ou se ele é um famoso ou não, o Faustão teve que aguardar na lista por alguma doação que fosse compatível a ele. Com isso, segundo o Ministério da Saúde, o apresentador foi priorizado devido ao estado de saúde grave, que no caso do transplante de coração é uma prioridade na fila de espera. Isso explica o porquê foi tão rápido o transplante do apresentador. Então, pessoal, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Lembrando que esse só foi o primeiro vídeo da temporada de transplante de órgãos. Teremos muito mais conteúdos legais aí. Então não deixem de se inscrever no nosso canal, acompanhar os novos vídeos, o nosso Instagram também, que lá a gente vai lançar diversos stories, várias enquetes também para que vocês participem. Se tiverem dúvidas, comentem, mandem no nosso Instagram, comentem aqui no vídeo que a gente vai esclarecendo aos pouquinhos. E não deixem de deixar seu like, beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos vocês.